Olá, cursista. Nós iremos agora proceder o cálculo da assimetria e para ajudar nesse cálculo de assimetria nós vamos utilizar o método por momentos. Tá? O exemplo que nós iremos fazer é o exemplo do final do slide. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Ele diz, suponha que uma amostra composta por 14 cortes de fios de cobre extraídas de uma máquina que realiza bobina elétrica apresentar as seguintes informações em metros: 72, 70, 77, 60, 67, 69, 68, 66, 65, 71, 69, 79, 61 e 74 metros, os cortes que foram realizados. E o que ele quer saber é qual o valor da simetria ou assimetria dentro desse banco de dados. Então eu quero saber se ela é simétrica ou assimétrica. Lembrando que, como a gente vai utilizar aquele método de assimetria, se o seu valor for próximo de zero, é porque a sua amostra ela é simétrica. Abaixo de zero, ele é assimétrico à esquerda. Acima de zero, assimétrico à direita. Tá bom? Então vamos proceder essas operações no R. Aqui está o R. A gente vai digitar essas informações dentro do script. Crio o vetor. Então x recebe o vetor de informações. Está aí o meu vetor. Dou um Ctrl R. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Tá? O vetor. Então eu vou adaptar essa função aqui, que seria o método por momentos. Ele está aqui, a esperança de x menos a média sobre sigma elevado ao cubo, ou transformando isso para 1 sobre n, que é a quantidade, n é a quantidade de informações, xi é cada informação aqui dentro, ó, e x barra é a média desse conjunto de dados, tá? Dividido pelo S de x. No caso, S de x é o desvio padrão desse mesmo conjunto de dados. Tudo isso elevado ao cubo. Tá? Então, vamos lá digitar. 1 sobre length de x. Lembre que length é o comprimento do vetor, ou seja, a quantidade de unidades que nós temos. Multiplico isso pela soma, que vai ser justamente esse trecho aqui, ó, de 1 até n. E aí vou botar mais um parêntese aqui e botar ao cubo, porque eu quero que x menos a média de x seja elevado ao cubo, dividido, vou botar mais um parêntese aqui para não ter confusão. Tudo isso aqui vai ser dividido por quem? Dividido pelo SD, que é o desvio padrão dos dados de x. Então, como eu já tenho aqui, só recapitulando, isso aqui é 1 dividido por length de x, length de x é o n aqui. Sum é a soma, xi menos a média, está aqui, ó, separado, dividido por SD de x, que é esse camarada aqui, que é o desvio padrão dos dados de x, e tudo dentro desse grande parêntese elevado ao cubo, que equivale a isso aqui, ó, essa região toda. Tá? Quando eu der Ctrl R, o meu resultado aqui ó, é 0,07. Então, isso aqui é aproximadamente uma situação simétrica, tá? Por quê? Porque ele está se aproximando de alguma coisa zero, tá? Bem, aí vem a pergunta. Como é que eu vou saber a forma do gráfico? Se eu sei que o cálculo deu simetria, mas vamos dar uma olhada em relação à forma do gráfico. Então vamos pedir aqui, eu vou aumentar isso aqui um pouco, e eu vou pedir para ele plotar um gráfico. Então plot. Vou pedir para ele plotar os dados de x. Vocês vão perceber que não dá para identificar se existe simetria. Tá? Vejam que os dados ficam um pouco bagunçados. Então, mas eu tenho um artifício que seria plot, né, o próprio plot, com a função density, que ele vai organizar os dados. E aí eu tenho mais ou menos isso. Ó. Se vocês olharem aqui e perceberem, o meu banco de dados, ó, exatamente ao meio, ele tem os mesmos comprimentos. Ó. Se você olhar aqui à esquerda, e se você olhar aqui à direita, essa mesma curva aqui, ó, que acontece aqui, em ambos os lados ela tem assimetria. E aqui embaixo também, se você olhar aqui em cima, certo? Ela tem uma simetria, certo? Então os braços, eles têm curvas bem semelhantes. Lógico, não vai ser zero, porque não existe igual a zero, mas a gente está bem próximo de zero. No caso, o resultado deu 0,07, tá? Então é mais uma prova que o nosso banco de dados ele é simétrico, ou, estatisticamente, tende para uma simetria. Tá? Vamos fazer aqui um pequeno teste. Eu vou esticar esse mesmo banco de dados aqui, eu vou esticar ele para a esquerda, provocando uma simetria
negativo ou assimetria à esquerda. Então eu vou pegar aqui o banco de dados e vou inserir 40, 50, 60, 65. Ctrl R, vou pedir para ele plotar. Percebam que essa região aqui do gráfico ela vai se esticar. E aí ó, você vê que começa a ter uma tendenciosidade de assimetria. Tá? Essa assimetria ela vai ser o seguinte. Eu vou calcular ela e vocês vão ver que o resultado vai mudar drasticamente. Então vou aproveitar essa mesma linha e dar um Ctrl R e vai ficar assim, ó. Menos 1.12, ou seja, negativo, tá? Certo? Então, é mais uma prova que a simetria negativa ela pode ser calculada por aquela técnica do método dos momentos. Se eu quiser aqui e apagar esses dados e aumentar esses dados, provocar uma simetria à direita, eu vou botar dados acima de 90. Então, eu vou botar 100, 110, 105, 90, 80. Se você der um Ctrl R, percebam que ele vai ficar puxando aqui para a direita. Tá? Se você pedir para calcular aqui, aproveitar a mesma função que a gente calculou, ele vai dar 1.07, ou seja, assimetria positiva, assimetria direita, tá? Certo? Então, essa era a aula que a gente tinha. Muito obrigado, continue acompanhando os vídeos.